Persignum crucis, de inimicis nostri libera-nos Deus noster. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. No Evangelho de hoje, nosso Senhor nos chama ao recolhimento. Como eu falei alguns dias atrás, umas 2 semanas atrás, que a Quaresma estava se aproximando e era um tempo de recolhimento, um tempo para meditar. Nós precisamos meditar, é uma época de penitência, é época de conversão. A Quaresma está chegando, quarta-feira de cinzas hoje. Então, nós somos chamados a nos entregar a Cristo, a nos entregar a Jesus crucificado. Unirmos o nosso sangue ao dele, por meio da Santa Comunhão e por meio da confissão. É época de conversão. Porém, nosso Senhor, Ele aqui nos fala para tomarmos cuidado. Ficai atentos para não praticar a justiça, a vossa justiça na frente dos homens. Nos recolhamos para dentro de si. Se eu estou com algum problema, vamos lá, suporte até o fim da Quaresma. Quando acabar a Quaresma, você pode desabafar com quem você quiser. Mas a Quaresma é um tempo de silêncio. É o tempo central da igreja. É o tempo que nos faz lembrar da morte de Cristo na cruz. Para ser bem sincero, é um dos tempos que eu mais gosto. Pois é o único tempo. São esses únicos 40 dias que temos um verdadeiro silêncio dentro das nossas igrejas. As pessoas conseguem respeitar um pouco mais. Conseguem se recolher para dentro de si. E como diz num poema de Santo Agostinho, entrei no meu íntimo, sob a tua guia, eu consegui, porque tu te fizestes meu auxílio. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei, Senhor. Mas aqui estamos nós. Chegamos atrasados. Muitos de nós chegamos atrasados para a conversão. Chegamos um pouco a passos lentos, um pouco demorado. Mas chegamos, conseguimos chegar. E a Quaresma é isso. Façamos o possível para aumentar as nossas penitências. A penitência não é só para a Quaresma.
A penitência é para todo o tempo, mas a quaresma é a época que nós devemos aumentar ainda mais essa penitência, aumentar ainda mais as nossas obras de caridade, aumentar ainda mais as obras de apostolado. Por que não visitar um doente? Por que não visitar um idoso? Todos nós um dia seremos velhos também sem conseguir andar e visitar os nossos amigos para conversar. E todos nós estaremos lá, um dia deitados numa cama, sem conseguir levantar com a ajuda de ninguém, abandonados ali naquele silêncio. E quão bom vai ser quando chegar uma visita. Quando chegar uma visita para conversar conosco. Aquele silêncio, aquela calmaria. Muitas pessoas acham um tempo muito penoso na época da quaresma, mas é uma época muito boa. É como se estivéssemos deitados numa cama, já velhinhos, e aí chega alguém para nos visitar. Este alguém é Jesus, nos trazendo o consolo. Este alguém é Cristo. Cristo Jesus, esse mesmo que morreu por nós na cruz. Então, façamos o possível para aumentarmos a penitência, mas com muito cuidado. Não vamos fazer um jejum e fechar a cara depois porque está com fome. Não. Mantenha o sorriso, mesmo na tristeza. Aprendamos a sorrir mesmo na tristeza. Aprendamos a sorrir mesmo nas dores. Façamos como Santa Teresinha, aquela imagenzinha que tem dela, naquela foto que tem dela segurando um ramo de flores, com aquele sorrisinho dela. Façamos isso também. Guardemos essa dor para nós nessa época da quaresma. Suportemos sozinhos as nossas dores. Nos unamos a Jesus. Nos unamos a Cristo na cruz. Pois sem isso, sem nos unirmos a Ele, sem sacrifício, não há redenção. Sem sacrifício, não há salvação. Nos unamos a Ele. Vamos lá, quem não se confessou ainda, se confesse. Se não pode comungar, confesse o mais rápido possível. Não sabemos o dia da nossa morte. Busquemos a confissão. Ai, mas eu não gosto do pároco. Tanto faz, o que importa é a imposição das mãos e a absolvição que o padre dá. Não importa se o padre dá conselhos ruins, o que importa é a absolvição. Diz São Francisco de Sales na Filoteia, lá no capítulo, lá na partezinha onde ele diz para buscarmos um confessor e um diretor espiritual. Se não o acharmos, Deus mandaria até um anjo do céu para nos ajudar, para ser o nosso pai espiritual, o nosso diretor, para nos dirigir espiritualmente. Não nos preocupemos se tal padre, se tal bispo tal padre, tal bispo, tal papa fala coisas ruins. Entreguemos nas mãos de Deus. Fiquemos calados um pouco, sem reclamar, pois também são pessoas e erram também como nós. Devemos ter piedade. De que vai adiantar? Então, façamos penitência, é época de penitência, é época de redenção.
somos embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus, aqui como diz na segunda leitura. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos e não receberdes em vão a graça de Deus, pois ele diz: no momento favorável eu te ouvi, no dia da salvação eu te socorri. Padre Pio, ele muitas vezes deixava de dar direção espiritual para alguns filhos espirituais dele, porque eles não ouviam, eles não seguiam os conselhos do Padre Pio. E aí ele deixava de lado, ele ignorava esses filhos espirituais como uma forma de castigo. Certa vez uma mulher, uma dirigida espiritual dele, chegou reclamando que ele tinha preferências, tinha os seus preferidos, que não sei mais o que. E aí o Padre Pio virou para ele e disse: minha filha, se existem três pessoas, uma que Jesus ama muito e dá de tudo, outra que ele dá mais ou menos, e aquela que ele mais despreza. Qual dessas é a que ele mais ama? E aí a mulher respondeu: aquele mais despreza. Aquele que mais sofre, aquele que mais se recolhe no seu interior, que mais une os seus sofrimentos a Cristo na cruz, é aquele mais amado por Deus. E aí vemos o exemplo da Virgem Santíssima, aos pés da cruz. As 7 dores de Maria, a espada transpassada em sua alma. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Mas acredito que seja só isso por hoje. Que o Senhor nos abençoe e nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amen.